Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo ao Corecast, o podcast de energia dos alunos da Fundação Salvador Arena. Hoje nós iremos discorrer acerca das diferentes formas de energia nuclear, bem como todos os detalhes de sua utilização e dificuldades para a aplicação da mesma. Estamos aqui com dois ilustres alunos do primeiro C, Sr. Enzo de Couto Leal e Pedro Henrique Santana. Por favor, Pedro, à vontade. Obrigado, Ricardo. Bom, antes de tudo é bom começar diferenciando fissão e fusão nuclear. Ambas são formas de obter a energia a partir da reação em cadeia que ocorre no núcleo dos átomos. A fissão nuclear é a divisão de um elemento pesado a partir de um nêutron lançado em seu núcleo, vai dividir ele em dois elementos mais leves. Além da energia, também é gerado aquele lixo radioativo, que é um elemento que não tem serventia. A fusão nuclear já é o contrário. É a fusão, como o nome já diz, de dois elementos mais leves para formar um pesado. E isso forma energia, e diferente da fissão nuclear, ela é uma energia limpa. Então não tem a geração de um lixo radioativo ali. Agora, passando a palavra para o nosso ilustre convidado, o Sr. Enzo de Couto Leal. Pode falar, muito bem-vindo ao Corecast. Bom, muito obrigado pelo convite. E eu vou falar um pouco, eu vou dar uma introduzida, depois responder algumas perguntas sobre o artigo Fusão Nuclear via Máquina Tokamak. Bom, esse artigo ele começa falando bastante sobre quais são os usos da energia elétrica na nossa sociedade, bem como a necessidade de produção para atender a essa demanda inteira do mundo de uso da energia elétrica, visto que a gente tem, a todo momento, estamos usando algum dispositivo eletrônico, estamos usando essa tecnologia para alguma coisa, e ele, como forma de produção de energia limpa, o autor cita a fusão nuclear, que já foi explicada aí, muito bem explicada pelo Pedro. E bom, como forma de ter a fusão nuclear para geração de energia de uma forma artificial, visto que ela só ocorre em estrelas, a gente não tem tecnologia necessária para isso, uma maneira artificial é a máquina Tokamak. E bom, ela transforma hidrogênio em plasma, e do vapor que ocorre nessa transformação, da energia liberada, é transformada em energia elétrica. Mas o que tem? Essa máquina pouquíssimas vezes foi utilizada de uma maneira, como é que eu posso dizer, satisfatória para a humanidade, de maneira que possa ser utilizada como fonte principal de energia elétrica. Muito bem. Separamos algumas perguntas aqui sobre o seu artigo. Gostaria de realizar a primeira, que é a seguinte: de que maneira as máquinas Tokamak seriam capazes de sustentar a temperatura de aproximadamente 100 milhões de graus Celsius citada no artigo? As temperaturas altíssimas não podem representar um perigo para o meio? Bom, eu queria citar uma máquina Tokamak que foi utilizada recentemente na Coreia do Sul e ela se manteve ligada durante 30 segundos, que pode parecer pouco, mas já é um avanço enorme nessa tecnologia. Mas como eu falei, é insustentável tentar usar essa tecnologia como meio de produção principal de energia para a sociedade no momento, porque a gente não tem a tecnologia. Eu acredito que a falta de tecnologia para sustentar a temperatura em específico é o principal obstáculo a ser superado, tanto por essa máquina quanto pela geração de energia pela fusão nuclear. Perfeito. Uma segunda pergunta que nossa equipe separou aqui
sobre a abundância de energia é fundamental para o futuro, cujo desenvolvimento e qualidade de vida são melhorados, mas como que a tokamak poderá ser comercializada, uma vez que as máquinas serão muito cobiçadas e custosas? Enzo? Bom, a forma que elas foram construídas foram por instituições de pesquisas e muitas vezes financiadas pelo governo. E eu acredito que de forma semelhante ao que ocorre com as usinas elétricas e usinas elétricas hidrelétricas e as eólicas, acredito que elas não serão vendidas, não serão transportadas, mas sim serão construídas e muitas vezes até mesmo com o auxílio financeiro do governo para conseguir construir essa máquina em pontos estratégicos para conseguir utilizar ela de melhor maneira. Algo específico para a indústria energética. Sim. Não como a gente tem hoje em dia a energia solar, por exemplo, que é em todas as regiões. Muitas vezes a energia solar é comprada, mas ela é algo bem comparado com outras formas, como eu citei. A energia eólica é bem mais acessível por ser principalmente menor e menos custosa de construir. Perfeito. Seguindo então para a palavra Pedro Santana com artigos sobre a seguinte questão: seria a energia nuclear produzida por meio da fusão uma forma de energia sustentável? Pedrão? Bom, pela análise que a gente fez aqui pelo artigo, o autor ele começa explicando alguns conceitos básicos relacionados à reação nuclear, fusão, e depois ele apresenta uma forma de fusão nuclear, como é que eu posso dizer? A partir de baterias de lítio e usando também deutério, que é aquele isótopo de hidrogênio, tá? Que é a famosa água pesada. De início, ele fala do lítio como um elemento com grande potencial para fusão nuclear, mas depois ele fala que teria que ser produzido em muitas grandes quantidades para ser eficiente. Depois ele apresenta esse modelo de bateria de lítio e o uso também do deutério para conseguir realizar a fusão nuclear. E além disso, ele também apresenta um modelo de fusão a frio a partir de hélio refrigerado, mas ele não se aprofunda muito nisso. Enfim, e no final ele cria uma discussão sobre o tema porque ele fala, né? Ele mostra nos estudos, ele faz uma pesquisa e mostra que o uso da água para produzir a quantidade de deutério é muito grande. Então ele cria essa discussão se vale a pena fazer essa forma de fusão nuclear tendo em vista o grande uso da água. Perfeito, Pedro. Temos aqui mais 2 perguntas separadas pela nossa equipe sobre seu artigo. Muito bem. A primeira pergunta é: no decorrer do artigo, seria a fusão nuclear uma forma de energia sustentável? Alex Branshaw apresenta a possibilidade da utilização de lítio como matéria-prima para a produção de energia. Porém, também adverte que para a produção de 10.000 toneladas do elemento seria necessário o desperdício de 5 vezes 10 elevado a 10ª toneladas, cerca de 5 vezes 10 elevado a 13ª em litros de água. Dito isso, seria possível driblar tamanha perda de um recurso tão essencial? E, no caso de uma resposta positiva, como se daria tal processo? Bom, de início, bom falar que, claro, cria-se de início falar que não, por enquanto não tem uma forma de driblar, porque não se sabe ainda uma outra forma de realizar a fusão com deutério,
sem usar tanta água, até porque o deutério é um isótopo de hidrogênio, então ele está presente na água. E ele é necessário para realizar a fusão nuclear, nesse modelo, então não. Mas pode-se analisar por outros lados, porque a água, ele cita isso no artigo, eu esqueci de falar, mas ele cita isso no artigo. A água usada para não gerar tanto desequilíbrio, que vai gerar, mas para não gerar tanto, é a água do mar. Então, na teoria, não faria tanta diferença para nós, porque não é uma água que nós vamos usar para consumo. Porém, tem outro lado, que é o lado negativo, que isso causa um grande desequilíbrio ambiental, porque vai usar a água dos oceanos, tudo, vai afetar o ecossistema marinho e, por reação em cadeia, pode afetar nós. Entendo. Mas a resposta é, por enquanto, não sabe. Isso. Então, tem uma tentativa de utilizar a água do mar para driblar, mas ainda assim tem uns impactos naturais. Perfeito. Bom, seguindo aqui, temos a segunda pergunta, que é: qual a forma de energia que é vista como uma fonte em potencial para substituir a fissão nuclear? Por que a biomassa não é uma opção, tendo em vista que é uma fonte renovável? Eis a pergunta. Tá, em relação à substituição da fissão nuclear, o artigo ele sustenta a ideia, como que nós vamos apresentar aqui, que a fusão nuclear é digamos assim, a melhor alternativa. Uma vez que a gente compreende ele não só como uma fonte limpa, porque não, de novo, ele não gera lixo radioativo como na fusão, mas na teoria também é uma fonte sustentável, porque a gente consegue usar elementos que estão ao nosso alcance e estão em abundância. Isso, falando, ele tem dois grandes problemas que precisam ser resolvidos. O desperdício de água, como eu falei, e a disponibilidade dos elementos para realizar a fusão. Porque, como eu falei no artigo, o autor cita o lítio como um elemento com grande potencial, mas ele fala que precisaria de uma grande quantidade de lítio para realizar a fusão. Então, tem essa preocupação com os elementos que estão disponíveis para realizar, porque precisaria de muito. E como uma forma principal de geração de energia, talvez ficasse um pouco difícil, ou até utópico, pensar nisso por agora. Pelo menos na tecnologia que a gente tem para realizar isso. Muito bem. E agora, passando do papel de apresentador para participante, o Ricardo vai nos contar um pouco sobre o artigo Fusão Nuclear e Plasma. Muito obrigado, Enzo. Vamos começar aqui falando que o artigo foi escrito em 1989 por um doutor em física pela Universidade Federal de Santa Catarina, Federico Cruz. Faz um panorama geral sobre a fusão nuclear, apresentando seu potencial energético, dando como exemplo a capacidade de apenas 1 grama de deutério, mais trítio, sendo capaz de alimentar uma lâmpada de 100 watts por 940 mil anos. Além disso, o pesquisador acaba comentando sobre testes de fusão nuclear fria, onde, diferente da fusão nuclear em plasma, não é necessário superaquecer os elementos. Porém, essa teoria da fusão nuclear fria até hoje não passa de ser uma esperança. Bom, agora para duas perguntinhas rápidas que nossa equipe separou aqui sobre esse artigo. Bom, para você, qual a importância do plasma para a realização de fusão nuclear artificial? E como ele pode ser produzido e utilizado pela humanidade? Bom, primeiro de tudo é bom falarmos que o plasma é utilizado para realizar o choque entre as partículas, as quais já não possuem mais uma estrutura de átomo em movimento-se em grandes velocidades, produzindo energia em forma de calor. Para produzir o plasma, conhecido como o quarto estado da matéria, é necessário submeter um gás a temperaturas elevadíssimas, coisa de entre 20.000 e 30.000 graus Celsius. Nesse ponto, o gás perde suas propriedades,
pois os átomos chocam-se em velocidades muito altas e perdem sua estrutura, formando podemos dizer, um mar de prótons, elétrons e nêutrons. O plasma é então utilizado na produção de diversos tipos de lâmpada e, obviamente, pode ser utilizado na produção de energia, sim. Legal. E bom, as experiências feitas por alguns estudiosos ingleses e até americanos mostram que é possível realizar a fusão nuclear de forma artificial, mas se gasta muito material e não rende energia equivalente ao esperado. Até que ponto a sustentabilidade da fusão nuclear compensa o enorme uso de matéria-prima para gerar aquela energia? Bom, primeiro de tudo é bom citarmos que o experimento citado no artigo é relativamente antigo. Hoje, 34 anos após a publicação do artigo, podemos encontrar no meio acadêmico novas formas de extração, bem como maior aproveitamento dos recursos radioativos, tornando-a mais segura e estável. Podemos citar, por exemplo, as grandes usinas de energia nuclear na Europa que seguem fluindo a todo vapor. Porém, ainda temos coisas para o futuro, como a fusão nuclear fria, que vai ser muito mais viável e muito mais barato, num sentido ecológico. Não vai ter tantos danos quanto temos atualmente com a fusão atual. Perfeito, Ricardo. Agora, na reta final do nosso episódio aqui no Clorecast, gostaríamos de agradecer aí a todos, a presença do Ricardo, do Pedro, toda a nossa equipe, principalmente aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Gostaria de lembrar que todas as nossas referências estão na descrição do nosso vídeo no YouTube. Obrigado pela sua participação e quem sabe, até uma próxima.